Se eu te perguntasse qual a maior invenção do homem, qual seria a sua resposta? Você poderia escolher o fogo, porque na nossa era primitiva fez muita diferença para não morrermos de frio. E no mundo atual faz total diferença não só para a culinária, como para indústrias em geral. Mas se tratando em empresas, você pode dizer que a maior invenção da humanidade foi ter criado a roda, pois sem ela seria impossível toda a mobilidade que temos hoje. Mas sempre quando pensamos em grandes invenções, esquecemos de uma que é necessário para o mundo funcionar: o dinheiro. Mas quando você pensa em grandes invenções, o dinheiro parece ser algo distante, porque ele não é palpável como o fogo e como a roda. Se você parar para pensar um pouco, o dinheiro na verdade é uma ideia, é uma ilusão. O dinheiro só vem a valer algo porque nós atribuímos a ele aquele valor. Tá, até aí tudo bem, mas isso não muda o fato de que o dinheiro continua sendo igualmente importante para o mundo ser como ele é. Tá, mas e como era o mundo antes do dinheiro? Na época, nós chamávamos de sistema de troca. As pessoas trocavam bens ou serviços em troca de outros bens ou serviços. E como não existia um valor claro para cada coisa, as pessoas negociavam de acordo com aquilo que eles achavam ser justo para aquilo que eles estavam trocando. Por exemplo, eu tenho uma vaca e você tem galinhas. Será necessária quantas galinhas para eu te dar a minha vaca? 1, 5, 10, 100, 1000, 10.000? Ou seja, não existia um valor claro para essa negociação. A mesma vaca poderia ser trocada com um negociante por apenas 100 galinhas e com outro por 1000 galinhas. Ou seja, era um sistema de troca sem assimetria, sem lógica padrão, na qual a única coisa que fazia o negócio acontecer é porque as duas pessoas queriam exatamente coisas opostas. Mas o ponto é que o dinheiro não é apenas um sistema de troca, ele é principalmente uma reserva de valor. Então aí as pessoas perceberam que se eles tivessem uma boa quantia de algo que fosse fácil de trocar, ele poderia ser o que hoje chamamos de rico. Então imagine, por exemplo, que você é um agricultor que quer comercializar laranjas. Mas daí você enfrenta dois problemas: a sazonalidade, ou seja, você não terá laranja o ano todo, e o segundo problema é a demanda. Imagine que você tem 10.000 laranjas para trocar, mas não há pessoas interessadas em laranja. Em alguns dias você vai perder todas as laranjas que você tem. E assim perceberam que é melhor ter coisas na qual todas as pessoas querem ou precisam e que seja fácil de comercializar. Como por exemplo, armas, pele de animais e sal. Assimilou? Sal, salário. Tá, mas por que sal? Porque sal é um tipo de dinheiro, mercadoria ou commodity money. Tá, mas por qual razão sal? Por duas razões. O primeiro, porque o sal você sempre vai precisar. Lembre, na época não existia geladeira. E diferente das laranjas, o sal daqui a algumas semanas estará do mesmo jeito. Ele não vai apodrecer. Ou seja, a ideia é boa. Podemos comercializar coisas como gado e galinhas a partir do sal. Maravilha, resolvemos o problema, então agora é só ter muito sal. Pois é, mas é aí onde começa outro problema. Não é muito difícil conseguir sal. Ou seja, se não existe escassez, como vamos dar algum valor? Em outras palavras, se literalmente todas as pessoas do mundo conseguem aquilo facilmente, por que aquilo deveria ter um grande valor? E isso porque eu nem mencionei o fator peso. Imagine você levar 1 tonelada de sal para fazer suas trocas. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita. E foi assim que mais ou menos no ano 770 a.C. foram criadas as primeiras moedas de metal na China. No início, as moedas tinham um buraquinho no meio para você poder meter o dedo lá dentro e transportá-la com mais facilidade. Hoje em dia as pessoas usam isso em outro contexto, mas começou assim. Ok, então agora as pessoas não iam mais para o mar pegar sal, então não precisavam ficar tão bronzeadas. Pois bem, as moedas passaram a ser bronze. Assim, não pelo fato das pessoas pararem de ir pro mar e ficavam... Enfim, a questão era que pegar bronze em si era algo escasso. Problema de escassez resolvido. Mas se liga que nesse tempo o dinheiro ainda não era uma ilusão. Por quê? Sabe quando você vai casar e a sua esposa ela quer uma aliança banhada a ouro? Então, dependendo de quantos quilates você quer, vai ficar mais caro. Ou seja, o valor da sua moeda estava atrelado a quantas gramas ela tinha. Mas sempre se lembre que nada está tão ruim a ponto de que governo não possa piorar. E foi assim que reis e governantes começaram a perceber que quem detém o dinheiro detém o poder. E foi assim que em 600 a.C., Aliates, que era um rei da Síria, criou a primeira casa da moeda oficial. E assim começou a desgraceira. Ele decidiu fazer uma junção de prata e ouro
e colocar uma imagem lá para deduzir o quanto grandioso era o seu reinado. Em outras palavras, sempre que você olhasse para a moeda, você ia pensar, mas quem é esse baitola? Quer dizer, você ia pensar, quem é essa pessoa que está aqui? Então os reis percebiam que se eles tivessem muito dinheiro, eles poderiam dominar facilmente. Mas a questão é, metais preciosos não era tão simples assim de conseguir. Então pensa nessa solução. Você pega materiais caros e baratos e o valor está naquilo que eu considerei, pois não tem mais a ver com quantos gramas tem, mas sim o quanto eu estou dizendo que essa imagem representa. Sim, e foi exatamente assim que surgiu a ilusão do dinheiro. Quem determina quanto vale uma moeda não tem nada a ver com as gramas, mas como o governante quer interpretar isso. Ou seja, a partir de agora, se eu quiser dizer que uma libra esterlina britânica representa a mesma coisa de uma libra de prata, já era. Beleza, uma moeda de prata ou de ouro é bem mais leve do que sal, mas de qualquer jeito, para armazenar em grande quantia, não tá rolando. Então os reis não iriam ficar levando e trazendo toneladas de moeda. Era muito mais fácil eles carimbarem a sua assinatura em um papel e aquilo iria significar em moedas o que deveria determinar. O que mais pra frente nós viemos a fazer algo parecido chamado cheque. E foi assim que fomos lentamente acreditando que um pedaço de papel pode valer 100 vezes mais que outro pedaço de papel apenas porque está escrito isso nele. Para você ter uma ideia, uma das notas mais valiosas do mundo hoje é a nota de 10 mil dólares de Singapura. Embora esse dinheiro não seja mais produzido, mas esse dinheiro ainda é válido lá. Isso significa que se você andando pela rua e encontrar apenas 4 cédulas desse dinheiro, você teria 40 mil dólares, o que vale hoje em dia quase 200 mil reais. Ou seja, você poderia encontrar em 4 cédulas aquilo que, dependendo do seu salário, você precisa trabalhar a vida inteira para conseguir o mesmo valor. O que exatamente fez esse pedaço de papel valer R$2, R$5, R$10, R$100, R$200 ou 10 mil dólares? A resposta é bastante simples. O fato de que você acredita que ele vale isso. O valor é você que acredita, pois ele custa menos de 20 centavos para ser produzido. Ok, reis antigamente e o governo atual já entenderam que ter mais dinheiro significa ter mais domínio, ter mais poder. E como é muito fácil produzir dinheiro, então vamos produzir mais dinheiro. Então sim, assim como se tivesse uma máquina de xerocar, o governo pode simplesmente imprimir dinheiro. Mas se você fizer isso, você está cometendo um crime. Um exemplo clássico disso foi quando o governo dos Estados Unidos estava querendo imprimir 340 milhões de dólares. Simples assim, quero imprimir, vamos imprimir. E talvez você esteja pensando, tá, mas não tem nenhum problema nisso. Claro que tem. A inflação. Você consegue imaginar um país na qual você, sendo milionário, você está passando fome e é incapaz de comprar até um papel higiênico com R$1 milhão? Isso acontece na Venezuela. Em outras palavras, o que eu estou falando é que o dinheiro tem que ser uma moeda de troca, não importa em qual circunstância ele esteja. Se o dinheiro é imprimido de forma recorrente, não faz nenhuma diferença do que já aconteceu com o sal. Ou seja, quanto mais o dinheiro é imprimido, menos valor ele tem. E daí nós entramos no maior dilema. Qual é a maior reserva econômica do mundo? Os Estados Unidos. E qual é a moeda dos Estados Unidos? O dólar. Tá, mas o valor do dólar está atrelado exatamente em quê? Um certo tempo o valor do dólar já foi atrelado ao ouro, mas o dólar não precisa mais ter qualquer correlação com o ouro para ter o seu valor. Então o que eu estou falando é que a maior reserva econômica do mundo não só não está atrelada a nada lógico, como também a cada dia está se desestruturando cada vez mais. Para você ter uma ideia, no período da pandemia, vários governos ao redor do mundo decidiram dar dinheiro à população, uma vez que várias empresas estavam fechadas. Só que nos Estados Unidos, 40% do dólar existente foi imprimido em 18 meses. Então o que eu estou te falando é que exatamente no período de tempo em que as pessoas não estavam trabalhando, foi o período de tempo que mais imprimiu dinheiro. E você já deve imaginar que isso não vai dar certo. Então daí, o preço das coisas subiram, logo o governo tinha que imprimir mais dinheiro, uma vez que a população não tem dinheiro para gastar. E adivinha? Quanto mais o dinheiro é impresso, mais o preço sobe. E entramos em uma bola de neve. E o pior é que isso ficou tão gritante que nos Estados Unidos, o valor do auxílio governamental estava maior do que o próprio valor do salário. Ou seja, os americanos estavam optando por não ir trabalhar. Mas o bizarro é que antes de 2020, os Estados Unidos tinham uma dívida de 29
19 trilhões de dólares. E boa parte dessas dívidas estava atrelada a notas do Tesouro. E se você pensar bem, tudo que você tem nas notas do Tesouro é o governo te dizendo que você pode confiar, ele vai te pagar. Mas já temos experiência aqui no Brasil que aconteceu anteriormente, na qual não dá para confiar tanto assim. Mas se liga onde isso fica bizarro. Se o governo está sempre imprimindo dinheiro, isso significa que o valor do dinheiro está sempre caindo. Ou seja, o dinheiro que você tem hoje, daqui a 10 anos, valerá bem menos do que o valor que você tem hoje. Ok, mas e como foi que os Estados Unidos pagou aquela dívida que eu falei agora há pouco? Imprimindo dinheiro. Eu sei, você está pensando, mas isso será que vai se sustentar no longo prazo? Será que ninguém pensou em uma moeda na qual o seu valor é um valor específico, da qual não poderá ser continuamente impresso? Será que não existe ninguém que está revoltado com o que o governo está fazendo e decidiu criar uma moeda revolucionária para resolver esse dilema? Sim, existe resposta para isso, e a resposta está no Bitcoin. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, caso você queira que eu faça um vídeo explicando a lógica por trás do Bitcoin, coloca assim nos comentários: eu quero entender como o Bitcoin funciona.